Alô, amigos e amigas do programa Cidadania. Hoje o nosso tema em tela é a regulamentação dos meios de comunicação na experiência portuguesa. Já tem algum tempo e ela já produziu inúmeros efeitos que podem ser muito bem aproveitados como referência para que o Brasil também, que está fazendo esse debate hoje, inclusive através de um seminário internacional sobre convergência de mídia, possa também desenvolver o seu próprio modelo com as características próprias do Brasil. E para nos falar da experiência portuguesa na regulação da mídia, nós temos aqui conosco a presença, para nossa satisfação, de dois grandes especialistas, duas grandes autoridades. Primeiro, lhes apresento o Dr. José Alberto de Azeredo Lopes. Ele é o presidente da entidade reguladora da comunicação social de Portugal, quem agradeço muito por estar aqui conosco. Obrigado. E também temos a presença do Dr. José Amado da Silva, que é o presidente do Conselho de Administração da ANACOM, que vem a ser a Agência Nacional das Comunicações, entidade que organiza e regula as comunicações. Agradeço muito pela sua presença. Pela gentileza. Muito obrigado. Bom, começamos aqui pelo Dr. Azeredo Lopes. Esses anos já percorridos da regulamentação da mídia em Portugal, que é um tema tão sensível, claro que aqui no Brasil discutido com outros aspectos, outras características, um certo temor de alguns setores da sociedade. Que balanço o senhor pode fazer do que já foi alcançado com Portugal tendo a sua mídia, a sua comunicação social regulamentada? A regulação dos mídias em Portugal tem já uma longa tradição. E nós estamos a falar agora de um organismo público recente, mas que já sucede a outros ao longo de já várias décadas. E a regulação, se me permite, distingue-se da regulamentação. A função de um regulador não é editar regras que condicionem ou que limitem a liberdade de imprensa. A função de um regulador é, essencialmente, aplicar normas que já existem, que são determinadas por lei, a lei da imprensa, a lei da rádio, a lei da televisão, e onde estão estabelecidos os direitos e as obrigações dos operadores, dos diferentes operadores que intervêm neste mundo tão complexo como é o mundo dos mídias. E, portanto, não há aqui, não é legítimo falar-se aqui em condicionamento ou em censura. A censura, desde logo, presume que haja um controlo a priori, ou que haja uma ameaça, digamos, de sanções para o exercício, por exemplo, da atividade jornalística, ou para o exercício da liberdade de informação. Do que se trata aqui é de aceitar uma ideia que eu acho que é fundamental e que com certeza é partilhada por todos. A liberdade de imprensa, como qualquer liberdade, não é absoluta. Porque se fosse absoluta, esmagava outras liberdades. E a liberdade de imprensa, e daí o nome deste programa ser também importante, a liberdade de imprensa tem uma dimensão de cidadania. A função do jornalista não é uma função autossuficiente ou de inspiração divina. A função do jornalista, a função dos mídia, é a de nos ajudar, enquanto cidadãos, a ser informados, de ter entretenimento, de nos permitir formar a nossa opinião como cidadãos numa sociedade democrática. E, portanto, isto significa que a liberdade de imprensa não pode ser compreendida sem a liberdade que é a liberdade-mãe, que é a liberdade de expressão. A função de um regulador, portanto, não é a de impor regras, não é a ideia da sanção. O regulador português, por exemplo, tem tanto a competência para aplicar a lei em relação àquilo que são as obrigações dos operadores, como tem também a competência fundamental de proteger a liberdade de imprensa. Algumas das nossas competências mais importantes são de garantia dos direitos dos jornalistas. O direito de acesso à informação. E já tomamos decisões bastante pesadas, até contra as estruturas do poder político, por exemplo, não darem uma informação que tinha sido solicitada por um jornalista. O direito de acesso dos jornalistas. Tudo isto é competência de um regulador e é bom também ter presente o seguinte: um regulador de mídia não exerce jurisdição sobre jornalistas, mas sobre órgãos de comunicação social. É muito diferente. Isto significa que, por exemplo, no seu caso, enquanto jornalista, eu nunca teria poder para lhe dizer fez mal ou fez bem. Não é? E, portanto, há aqui uma salvaguarda clara dos campos jornalístico, informativo, de mídia, etc. E há também uma dimensão de mercado.
A liberdade de imprensa não é só o jornalismo. A liberdade de imprensa presume uma dimensão de empresa, empresarial, e é um mercado muito competitivo. E é um mercado que, ainda por cima, enfrenta desafios recentes, tremendos. A convergência tecnológica, a convergência das plataformas, as novas tecnologias, o advento da internet, a crise da imprensa, tudo isto são questões em que o papel de um regulador tem que ser também de regulação do mercado. E por isso é que em Portugal o regulador tem uma competência exclusiva para a atribuição de licenças, sejam da televisão, sejam da rádio, e para analisar os processos de renovação dessas licenças. Qual é a vantagem, na minha modesta perspectiva? É que é uma entidade independente, primeiro aspecto, e, portanto, não está permeável a flutuações de diferentes poderes. É uma entidade independente. É uma entidade que, ainda por cima, tem a obrigação de ser uma estrutura tecnicamente muito competente. E, portanto, é um polo de competência, um fórum de competência técnica, porque sabe-se, evidentemente, que quando há uma decisão quanto à atribuição de uma licença, as regras têm que ser transparentes, têm que ser públicas, têm que ser conhecidas previamente e devem poder ser escrutinados os processos de decisão. E nós sabemos do que falamos, porque em muitos processos em que já interviemos, esse escrutínio, e ainda bem, foi livremente feito. Portanto, o regulador intervém nesse sentido sobre os mídia, mas os mídia, pelo escrutínio que fazem, são a melhor garantia de salvaguarda da independência do regulador. Dr. José Amado, há pensadores que afirmam, com muita propriedade, talvez, que por detrás de cada avanço tecnológico, sobretudo nas áreas de comunicação, há uma promessa democrática, também de expansão da democracia. Porém, há outros que lembram que se não houverem regras muito claras para assegurar que a tecnologia sirva aos direitos democráticos, isso não se confirmará, a premissa não se confirmaria. No caso da experiência portuguesa, de tantos anos já dessa regulamentação, de um novo marco regulatório, como é que o senhor diria que o ingresso, a implementação de novas tecnologias tem servido para aperfeiçoar, em que medida, a democracia portuguesa? É uma pergunta complicada. A minha pergunta é muito simples, a resposta é que é complicada. Porque a resposta não pode ser dada sem a contribuição do jusante que já foi analisado. Será que a sociedade portuguesa está a exercer melhor os direitos de cidadania aproveitando as novas tecnologias? Falando na sociedade portuguesa, sim ou não? E eu tinha aí quase sentimentos mistos. Porque a razão da presença da ANACOM neste seminário não pode ser entendido senão através da palavra convergência. A razão da presença da ANACOM é a convergência, porque o resto é sempre mídia. Eu percebi-me disso rapidamente. Claro. E, portanto, onde é que está a convergência? E a sua pergunta tem de dirigir-se à convergência. Será que a convergência vai afunilar os aspectos de exercício de cidadania ou, pelo contrário, vai abrir? Aparentemente, as promessas são de que essa convergência é uma convergência multipolar. É uma convergência no sentido de que as mesmas coisas podem ser feitas por muitos meios. Portanto, pode ser feito por meio de um móvel, pode ser feito por meio de um fixo, pode ser feito por meio da TDT, várias questões que antigamente eram o próprio telefone, eu posso telefonar para a internet, não é? Hoje em dia temos aquelas coisas do triple play, quadruple play, fazer as mesmas coisas. E, portanto, aparentemente nós temos um mundo tecnológico em que umas podem competir com outras, mas repare que quando estamos a falar do triple play, do quadruple play, já estamos a fazer aquilo que se chama um pacote, um bundle, em inglês. E se eu só quiser ter voz? Imagino que eu sou um consumidor que não quer nem ter voz. E ninguém me vende. Porque só compras o bundle ou não levas a voz. Suponha que não, é porque a convergência eu dou-lhe a voz de borla. Mas não dá, porque a voz só vai de borla se eu comparar o resto da associado. Portanto, aqui, de alguma maneira, o saber conviver com a tecnologia... Eu sou um adepto da tecnologia, mas tenho medo da tecnologia. Estava a ler uma notícia há bocado sobre a provável utilização do celular,
aquele que dizia o articulista, e foi o lido, que em Portugal lhe chamam com mais propriedade telemóvel, porque anda para todo o lado. O que é que aconteceria se o telemóvel for usado nos aviões? E diz, vai ser o caos. Se aparecerem alguns malandros que não sabem usar bem o telemóvel com parcimónia, nós que ainda temos o descanso agora no avião, sossegadinhos, vai aquela malta toda a falar ao mesmo tempo e ninguém se entende, o que significa que é um exercício da tal liberdade individual de cidadania que vai perturbar pelo uso da tecnologia mal usada. Portanto, as tecnologias podem ser sempre boas. O seu uso vai depender. Obviamente, depois há aquela expectativa de dizer não é preciso intervir, que o sistema tecnológico e social se autorregulará. Nós estamos a chegar à conclusão que se calhar precisa mesmo de ser regulado. Nós tivemos uma experiência na América Latina, mas no Brasil também, onde os modelos de comunicação foram sempre com predominância do fator comercial sobre o público, diferente da Europa, onde o público sempre foi determinante na área de comunicação. E isso suscitou enormes teorias, caudalosas teorias algumas sobre a capacidade infinita do mercado de encontrar o seu próprio modo de regulamentação, ou de regulação também, nesse outro caso que o senhor dizia. Mas aí é o que eu pediria como que o setor público, na experiência portuguesa, encontrou um lugar em que pudesse ser útil à missão democrática, civilizadora, humanizadora da mídia, né? Mas ao mesmo tempo encontrando sua maneira de convivência com o fator comercial, fator mercado, sem que isso resultasse em prejuízo